A obstinação em banir da paisagem humana o irregular, o imprevisto e o disforme beira a indecência. Que, em certas tribos, ainda tenham prazer em devorar os anciãos e sedentários é sem dúvida deplorável, mas que tão pitorescos sibaritas devam ser exterminados, com isso não consentiremos jamais, sem contar que o canibalismo representa um modelo de economia fechado e, ao mesmo tempo, uma prática apta a seduzir um dia um planeta abarrotado. Não é minha intenção lamentar-me da sorte dos antropófagos, ainda que os persigam impiedosamente, que vivam no terror e que sejam os grandes perdedores do mundo de hoje. Convenhamos, o caso deles não é necessariamente excelente. Além disso, estão se tornando cada vez mais raros, uma minoria acuada, desprovida de autoconfiança, incapaz de advogar em causa própria. Muito diferente, nos parece, a situação dos analfabetos, massa considerável, apegada às suas tradições e privilégios, que se castiga com uma virulência que nada justifica. Pois, afinal, é um mal não saber ler e escrever? Francamente, não posso pensar que seja. E digo mais, poderemos ficar de luto pelo homem quando houver desaparecido o último iletrado. Nada mais suspeito que o interesse do homem civilizado pelos povos ditos atrasados. Incapaz de se suportar mais, ocupa-se em descarregar sobre eles o excedente de males que o afligem. Constrange-os a experimentar suas misérias, desafia-os a confrontar um destino que não podem mais desbravar a sós. De tanto considerar a sorte que tiveram de não ter evoluído, experimenta acerca deles o ressentimento de um aventureiro desequilibrado e extravagante. Com que direito permanecem à parte, fora do processo de degradação que ele, por sua vez, sofre há tanto tempo e do qual não consegue subtrair-se? A sua civilização, sua obra, sua loucura, aparece-lhe como um castigo que ele inflige a si mesmo e que gostaria de impor aos que lhe escaparam até o momento. Venham compartilhar das minhas calamidades, sejam solidários com meu inferno. Tal é o sentido de sua solicitude, tal o fundo de sua indiscrição e zelo. Esgotado por suas taras, e mais ainda por suas luzes, não repousará enquanto não as impuser aos que felizmente estão isentos delas. Já procedia assim na época em que, ainda não esclarecido, nem cansado de si, entregava-se à avarícia, à sua sede de aventuras e de infâmias. Os espanhóis, no ápice de sua carreira, deviam se sentir, sem dúvida, oprimidos, tanto pelas exigências de sua fé, quanto pelos rigores da Igreja. Vingaram-se pela conquista. Trabalham para converter o trem? Não será jamais para operar nele a salvação, mas para obrigá-lo a padecer como vocês, para que se exponha às mesmas provações e as atravesse com a mesma impaciência. Velam, oram e se atormentam? Que o outro o faça tanto quanto, que suspire, uive, debata-se em meio às mesmas torturas. A intolerância é própria dos espíritos devastados, cuja fé se reduz a um suplício, mais ou menos desejado, que eles gostariam de ver generalizado, instituído. Sendo que a felicidade alheia jamais foi um móvel, nem um princípio de ação, só é invocada para proporcionar uma boa consciência ou para se revestir de nobres pretextos. O impulso de qualquer ação a qual nos determinamos e cuja execução precipitamos é quase sempre inconfessável. Ninguém salva ninguém, pois só se salva a si. O que se consegue melhor, disfarçando de convicções, a infelicidade que se deseja distribuir e prodigar. Por mais prestigiosas que sejam suas aparências, o proselitismo não deriva menos de uma generosidade duvidosa, pior em seus efeitos que uma agressividade patente. Ninguém está disposto a suportar sozinho a disciplina que ele mesmo assumiu, nem o jugo ao qual consentiu. A vingança transparece sob a alegria do missionário e do apóstolo. Não é para libertar, é para sujeitar que ele se dedica a converter. A partir do momento em que se é possuído por uma certeza,
Fica-se com inveja de suas opiniões flutuantes, de sua resistência aos dogmas ou aos slogans, de sua bem-aventurada incapacidade de se acorrentar a eles. Ruborizando secretamente de pertencer a uma seita ou a um partido, envergonhado de possuir uma verdade e de estar a ela escravizado, não são seus inimigos declarados os que detêm outra verdade, de quem ele se ressentirá, mas de você, do indiferente, culpado de não perseguir nenhuma. Para fugir da escravidão em que ele caiu, você busca refúgio no capricho ou na aproximação? Ele fará de tudo para impedi-lo, forçando-o a uma servidão análoga e, se possível, idêntica à dele. O fenômeno é tão universal que ultrapassa o setor das certezas para englobar o do renome. As letras, como é de se esperar, fornecerão uma penosa ilustração. Qual escritor que desfrute de certa notoriedade não acabará por sofrer dela, por experimentar o mal-estar de ser conhecido ou compreendido, por dispor de um público, por mais restrito que seja? Invejoso de seus amigos, que se regozijam no conforto da obscuridade, ele se esforçará por arrancá-los dela, por perturbar seu orgulho tranquilo, para que se submetam também às mortificações e ansiedades do sucesso. Para consegui-lo, qualquer manobra lhe parecerá legítima. A vida deles será doravante um pesadelo. Ele os assedia, pressiona-os a produzir e a se exibir, contraria sua aspiração a uma glória clandestina, sonho supremo dos delicados e dos abúlicos. Escrevam, publiquem, repete-lhes com raiva e despudor. Os infelizes levam-no a cabo, sem suspeitar o que os espera. Só ele sabe. Espreita-os, exaltando as suas divagações tímidas, com violência e desmesura, com um fervor de maníaco. E, para precipitá-los no abismo da atualidade, providencia ou inventa-lhes admiradores e discípulos, fazendo com que sejam seguidos por uma turba de leitores, de assassinos, onipresentes e invisíveis. Cometida a feitoria, acalma-se e desaparece, saciado pelo espetáculo de seus protegidos, cativos dos mesmos tormentos e das mesmas vergonhas que ele. Vergonhas e tormentos que resumem bem a fórmula de não sei que escritor russo. Poder-se-ia perder a razão só de pensar em ser lido. Assim como o autor, atingido e contaminado pela celebridade, trabalha para estendê-la àqueles que ainda estão isentos dela, assim também o civilizado, vítima de uma consciência exacerbada, se esforça por comunicar seus tormentos aos povos refratários a seus dilaceramentos. Essa divisão consigo mesmo, que o molesta e o corrói, como aceitar que a recusem, que manifestem sobre ela uma total falta de curiosidade, sem negligenciar nenhum artifício à sua disposição para fazê-lo ceder, se parecer com ele ou percorrer o mesmo calvário que o seu, iludi-los-á com sua civilização, cujos prestígios, após deslumbrá-los, os impedirão de discernir o que ela poderia ter de bom e de mal. E imitarão apenas os seus aspectos nocivos, tudo o que faz dela, a civilização, um flagelo orquestrado e metódico. Eram até então inofensivos e descontraídos, desejarão doravante ser fortes e ameaçadores, para a satisfação maior de seu benfeitor, conscientes de que serão a seu exemplo fortes e ameaçados. Interessar-se-á então por eles, dar-lhes-á assistência. Que alívio contemplá-los enquanto se enroscam nos mesmos problemas, se afundam na mesma fatalidade. Tudo o que ele queria era complicá-los, torná-los obsessos, alucinados. Seu jovem fervor pelo utensílio, pelo luxo, pelas mentiras da técnica, conforta-o e preenche-o de tranquilidade. Alguns condenados a mais, companheiros inesperados de infortúnio, capazes, por sua vez, de dar-lhes assistência, de tomar para si uma parte do fardo que o esmaga, ou ao menos de carregar um tão pesado quanto o seu. Eis o que ele denomina promoção, uma palavra bem escolhida para camuflar sua perfídia e suas chagas. Encontramos ainda restos de humanidade
apenas entre os povos que, distanciados pela história, não se apressam em alcançá-la. Na retaguarda das nações, sequer tocados pela tentação do projeto, cultivam suas virtudes antiquadas, fazem questão de estarem fora de moda. Retrógrados, certamente o são, e perseverariam de bom grado em sua estagnação se tivessem os meios de manter-se nela, mas isso não lhe é permitido. O complô que os outros, os avançados, tramam contra eles é muito habilmente conduzido para que se possam safar. Uma vez desencadeado o processo de rebaixamento, e por raiva de não ter sabido oferecer-lhe resistência, empenhar-se-ão, com o despudor dos neófitos, a acelerá-lo, a esposar e forçar seu horror, conforme a lei que faz prevalecer sempre um novo mal sobre um antigo bem. E vão querer atualizar-se, nem que seja apenas para mostrar aos outros que também sabem decair, que podem superá-los, inclusive em matéria de decadência. Para que se espantar ou lamentar? Não vemos por toda parte simulacros que prevalecem sobre a essência, a trepidação sobre o repouso? E não se diria que assistimos à agonia do indestrutível? Todo passo adiante, toda forma de dinamismo comporta algo de satânico. O progresso é o equivalente moderno da queda, a versão profana da danação. E aqueles que creem nele e são seus promotores, todos nós definitivamente, que mais somos senão réprobos em marcha, predestinados à imundície, a essas máquinas, a essas cidades, de que apenas um desastre exaustivo poderia nos livrar. Eis a ocasião imperdível que se oferece às nossas invenções para provarem sua utilidade e se reabilitarem aos nossos olhos. Se o progresso é um mal tão grande, como é que não fazemos nada para nos livrar logo dele? Será que queremos isso mesmo? Não será a nossa fatalidade não querê-lo realmente? Em nossa perversidade, é o melhor que desejamos e perseguimos. Busca nefasta, contrária à nossa felicidade. Não nos aperfeiçoamos, nem avançamos impunemente. O movimento, sabemos, é uma heresia. E é precisamente por isso que ele nos tenta, que nos lançamos a ele, e que, irremediavelmente depravados, preferimos ele à ortodoxia da tranquilidade. Somos feitos para vegetar e para florescer na inércia, não para perder-nos pela rapidez e pela higiene, responsáveis pela profusão desses seres desencarnados e assépticos, desse formigueiro de fantasmas, onde tudo fervilha e nada vive. Alguma dose de sujeira, sendo indispensável ao organismo, fisiologia e imundície são termos intercambiáveis, a perspectiva de uma higiene em escala universal inspira uma legítima apreensão. Deveríamos ter nos contentado, piolhentos e serenos, à companhia das bestas, definhar ao lado delas por mais milênios, respirar o odor dos estábulos e não o dos laboratórios, morrer de nossas doenças e não de nossos remédios, rodopiar em torno do nosso vazio e afundar nele docemente. Substituímos a ausência, que deveria ter sido um dever e uma obsessão, pelo acontecimento. Ora, todo acontecimento nos quebra e nos corrói, surgido apenas à custa de nosso equilíbrio e duração. Quanto mais o nosso futuro se encurta, mais nos deixamos cair naquilo que nos arruína. Estamos a tal ponto intoxicados de civilização, nossa droga, que nosso apego por ela apresenta os caracteres de um fenômeno de dependência, mescla de êxtase e de execração. Tal como é, ela acabará conosco, nenhuma dúvida quanto a isso. Quanto a desprender-nos e renunciar a ela, não o podemos, hoje menos do que nunca. Mas quem voaria em nosso socorro para libertar-nos? Um Antístenes? Um Epicuro? Um Crisipo? Que julgavam complicados demais os costumes antigos. O que pensariam dos nossos? E qual deles, transplantado para as nossas metrópoles, teria temperamento bastante para conservar nelas sua serenidade?
em todos os aspectos mais saudáveis e equilibrados do que nós, os antigos teriam podido passar sem uma sabedoria. E, contudo, elaboraram uma. O que nos desqualifica para sempre é que não temos nem a preocupação e nem a capacidade de elaborar uma sabedoria. Não é significativo que o primeiro dentre os modernos a ter denunciado com vigor os males do civilizado, por idolatria da natureza, foi o oposto de um sábio? Devemos o diagnóstico de nosso mal a um insensato, mais marcado, mais atingido do que nós, a um maníaco confesso, precursor e modelo de nossos delírios. Não menos significativo parece-nos o advento mais recente da psicanálise, terapêutica sádica, empenhada em irritar os nossos males, antes que acalmá-los, e singularmente experta na arte de substituir nossos malestares ingênuos por outros rebuscados. Ao nos direcionar para a superfície da vida, privando-nos de sua profundidade, toda necessidade confere um preço ao que não tem, ao que não poderia ter. A civilização, com todo o seu aparato, se assenta sobre nossa propensão ao irreal e ao inútil. Se consentíssemos em reduzir nossas necessidades para satisfazer apenas o necessário, ela desmoronaria no ato. É assim que, para durar, trabalha para criar em nós outras, sempre novas, multiplicando-as sem trégua, pois a prática generalizada da ataraxia implicaria para ela consequências muito mais graves do que uma guerra de destruição total. Ao acrescentar aos inconvenientes fatais da natureza outros tantos gratuitos, a civilização nos constrange a sofrer duplamente, diversifica nossos tormentos e reforça nossas enfermidades. E que não venham nos dizer que ela nos curou do medo. É evidente a correlação entre a multiplicação de nossas necessidades e o crescimento de nossos terrores. Nossos desejos, fonte de nossas necessidades, suscitam em nós uma inquietude constante, mais intolerável que o frenesi que experimentamos no estado de natureza diante de um perigo passageiro. Já não trememos senão por sobressaltos, é verdade, mas trememos sem descanso. O que ganhamos com a troca do medo pela ansiedade? E quem hesitaria entre um pânico instantâneo e outro, difuso e permanente? A segurança da qual nos orgulhamos dissimula uma agitação ininterrupta que envenena todos os nossos instantes, os do presente e os do futuro, interditando uns e tornando os outros inconcebíveis. Se nossos desejos se confundem com nossos terrores, feliz daquele que não guarda nenhum, pois mal experimentamos um e imediatamente surge outro, em uma sequência tão lamentável quanto malsã. Dediquemo-nos antes a suportar o mundo e a considerar cada impressão que recebemos dele como uma impressão imposta, que não nos diz respeito e que suportamos como se não fosse nossa. Nada do que me sucede me pertence, nada é meu, diz o eu ao persuadir-se de que não é daqui, que se enganou de universo e que só pode escolher entre a impassibilidade e a impostura. Predisposto às aparências, cada desejo, fazendo-nos dar um passo fora de nossa essência, prega-nos a um novo objeto e limita nosso horizonte. Entretanto, à medida que se exaspera, permite-nos discernir essa sede mórbida da qual ele é a emanação. Deixa de ser natural, submete-se à nossa condição de civilizados, fundamentalmente impuro, perturba e macula até nossa substância. O vício é tudo que aumenta nossos imperativos profundos, tudo que nos deforma e perturba sem necessidade. O próprio riso e o sorriso são vícios. Em contrapartida, a virtude é tudo que nos leva a viver na contracorrente de nossa civilização, tudo que nos convida a comprometer e sabotar sua marcha. Quanto à felicidade, se esta palavra tem um sentido, ela consiste na aspiração ao mínimo e à ineficácia, no aquém, erigido em hipóstase. Nosso único recurso, renunciar não apenas ao fruto dos atos, mas aos próprios atos. Exercitar-se no não rendimento, deixar inexploradas uma boa parte de nossas energias e chances. Culpados de querer realizar-nos além de nossas capacidades ou méritos, fracassados por excesso, inaptos à verdadeira realização,
nulos de tanta tensão, grandes por esgotamento, pela dilapidação de nossos recursos. Nos consumimos sem levar em conta nossas virtualidades ou limites. Daí nosso cansaço, agravado pelos esforços que fizemos para nos acostumar à civilização, a tudo que ela implica de corrupção tardia. Que a natureza seja ela também corrompida, não se poderia negar. Mas essa corrupção sem data é um mal imemorial e inevitável, ao qual nós nos acomodamos por obrigação, enquanto que o da civilização, resultado de nossas obras ou caprichos, tão mais opressivo quanto nos parece fortuito, leva a marca de uma opção ou de uma fantasia, de uma fatalidade premeditada ou arbitrária. Acreditamos, com ou sem razão, que ela poderia não ter surgido, que cabia a nós decidir se surgiria ou não, o que só a torna ainda mais odiosa do que nos é. Somos inconsoláveis por ter de suportá-la e fazer face às misérias sutis que dela derivam, quando podíamos mesmo nos contentar com as grosseiras e, considerando bem, suportáveis, com as quais a natureza nos proveu tão generosamente. Se estivéssemos à altura de nos afastar dos desejos, nos livraríamos também do destino. Superiores aos seres e às coisas, e a nós mesmos, contrários a amalgamar-nos mais no mundo, acederíamos à nossa liberdade pelo sacrifício de nossa identidade, inseparável de um treinamento no anonimato e na abdicação. Não sou ninguém, venci o meu nome, exclama aquele que, não querendo mais se rebaixar a deixar rastros, tenta cumprir a injunção de Epicuro. Esconde tua vida. Esses antigos, sempre retornamos a eles quando se trata da arte de viver, da qual 2000 anos de sobrenatureza e de caridade convulsiva nos fizeram perder o segredo. E nos voltamos a eles, à sua ponderação e amenidade, sempre que diminui, pouco que seja, esse frenesi que nos inculcou o cristianismo. A curiosidade que despertam em nós corresponde a uma diminuição de nossa febre, a um recuo em direção à saúde. E retornamos uma vez mais a eles, porque o intervalo que os separa do universo é mais vasto que o próprio universo, de modo que nos propõem uma forma de desapego que, em vão, buscaríamos junto aos santos. Ao nos tornar frenéticos, o cristianismo nos preparou, para azar seu, a cultivar uma civilização da qual ele agora é vítima. Não criou em nós demasiadas necessidades, demasiadas exigências. Essas necessidades interiores de início, iriam se deteriorar e voltar-se para fora, como o fervor do qual emanavam tantas orações suspensas bruscamente, e que, não podendo desaparecer ou ficar desempregado, teve de ser colocado a serviço de deuses de estoque e forjar símbolos à medida de sua nulidade. Estamos entregues a contrafações, falsificações do infinito, a um absoluto sem dimensão metafísica, mergulhados na rapidez por falta de estarmos em êxtase. Essa sucata ofegante, réplica de nossa inquietação, e esses espectros que a conduzem, esse desfile de autômatos, essa procissão de alucinados, aonde vão? O que buscam? Que sopro de demência os move? Cada vez que me inclino a absolvê-los, que tenho dúvidas sobre a legitimidade da aversão ou do terror que me inspiram, basta-me pensar nas estradas rurais aos domingos para que a imagem dessa vermineira motorizada fortaleça meus desgostos ou pavores. Abolido o uso das pernas, o pedestre, em meio a esses paralíticos ao volante, tem ares de excêntrico ou de proscrito. Logo será visto como um monstro. Nenhum contato mais com o solo. Tudo que afunda nele tornou-se para nós estranho e incompreensível. Arrancados de toda a raiz, inaptos, ademais, a viver junto ao pó ou à lama, conseguimos a proeza de romper não apenas com a intimidade das coisas, mas inclusive com sua superfície. Nesse estágio, a civilização pareceria um pacto com o diabo, se o homem ainda tivesse alguma alma para vender. Foi realmente para ganhar tempo que essas engenhocas foram inventadas? Mais desprovido, mais deserdado que o troglodita, o civilizado não tem um instante para si.
Seus próprios lazeres são febris e opressivos. Um forçado de licença, sucumbindo à tristeza do farniente e ao pesadelo das praias. Quando se frequentava certos ambientes em que a ociosidade era de rigor, onde todos se excediam, adaptava-se mal a um mundo onde ninguém conhecia ou sabia desfrutá-la, onde ninguém respirava. O ser acorrentado às horas é ainda um ser humano? Tem direito a declarar-se livre quando sabemos que chacoalhou todas as servidões, salvo a essencial? À mercê do tempo que ele nutre e que faz engordar com sua própria substância, extenua-se e anemiza-se para garantir a prosperidade de um parasita ou tirano. Meticuloso, apesar da loucura, imagina que suas preocupações e tribulações seriam menores se pudesse presenteá-las, em forma de programa, aos povos subdesenvolvidos, que ele repreende por não estarem por dentro, no caso da vertigem. Para melhor precipitá-los nela, ele os inoculará com o veneno da ansiedade e não lhes dará descanso até que observe neles os mesmos sintomas de atarefamento. Para realizar seu sonho de uma humanidade sem alento, embasbacada e presa ao relógio, percorrerá os continentes, sempre em busca de novas vítimas sobre as quais versar seu excesso de febres e de trevas. Para contemplá-lo, vislumbramos a verdadeira natureza do inferno. Não é o lugar onde se está condenado ao tempo para toda a eternidade? Não importa se sobrepujamos o universo e nos apropriamos dele. Permaneceremos ilotas enquanto não triunfamos do tempo. Ora, essa vitória se conquista pela renúncia, virtude à qual nossas conquistas nos tornaram impróprios, de modo que quanto mais seu número aumenta, mais nossa sujeição se deslinda. A civilização nos ensina a tomar posse das coisas, quando é na arte de nos desapropriar delas que deveria nos iniciar, pois não há liberdade ou verdadeira vida sem o aprendizado do despojamento. Quando me apodero de um objeto, considero-me seu mestre. Na verdade, sou o escravo. Escravo também do instrumento que fabrico e manuseio. Não há nova aquisição que não signifique uma cadeia a mais, nem fator de potência que não seja causa de debilidade. Até nossos dons contribuem para a nossa sujeição. O espírito que se eleva sobre os outros é menos livre que eles. Apegado às suas faculdades e ambições, prisioneiro de seus talentos, ele os cultiva à própria custa. Fá-los valer o preço de sua salvação. Não há libertação possível enquanto se obstina em tornar-se alguém ou alguma coisa. Tudo que temos ou produzimos, tudo que se sobrepõe ao nosso ser, ou dele procede, nos desnatura e nos sufoca. E o nosso próprio ser, que erro, que injúria tê-lo apegado à existência, quando podíamos, intactos, perseverar no virtual e no invulnerável. Ninguém se recupera do mal de nascer. Chaga capital entre todas. É, no entanto, com a esperança de nos curar dele um dia, que aceitamos a vida e nos submetemos às suas provações. Os anos passam, a chaga permanece. Quanto mais a civilização se diferencia e se complica, mais amaldiçoamos os laços que nos unem a ela. No dizer de Solovyov, ela chegará ao fim, que será, segundo o filósofo russo, o fim de todas as coisas, no meio do século mais refinado. O que é certo é que ela nunca foi tão ameaçada ou detestada, senão nos momentos em que parecia mais estável, como testemunham os ataques realizados no apogeu das luzes contra seus costumes e seus prestígios, contra todas as conquistas de que ela tinha orgulho. Nos séculos educados, temos uma espécie de religião de admirar o que era admirado nos séculos grosseiros, observa Voltaire. Pouco inclinado, admitamos, a compreender as razões de tão justa empolgação. É, em todo caso, na época dos salões, que o retorno à natureza se impunha, assim como a ataraxia só podia ser concebida em um tempo em que, cansados de divagações e de sistemas, os espíritos preferiam as delícias de um jardim às controvérsias da ágora. O apelo à sabedoria
provém sempre de uma civilização cheia de si mesma. Curiosamente, nos é difícil imaginar o processo que levará à saciedade esse mundo antigo que, ao lado do nosso, nos parece a todo momento como o objeto ideal de nossos lamentos. De resto, comparada ao inominável de hoje, qualquer outra época nos parece boa. Desviando-nos de nosso verdadeiro destino, entraremos, se ainda não estivermos lá, no siècle de la fin, neste século refinado por excelência, complicado seria o adjetivo exato, que será necessariamente aquele em que nos encontraremos, em todos os planos, na antípoda do que deveríamos ter sido. Os males inscritos em nossa condição prevalecem sobre os bens. Mesmo que se equilibrassem, nossos problemas não seriam resolvidos. Existimos para nos debater com a vida e a morte, e não para nos esquivar delas, como nos convida a fazer a civilização, empresa de dissimulação, de maquiagem do insolúvel. Não contendo em si qualquer princípio de duração, suas vantagens, como muitos becos sem saída, não nos ajudam a viver nem a morrer melhor. Se chegasse, apoiada pela inútil ciência, a varrer todos os flagelos, ou, para nos aliciar, a nos dar alguns planetas à guisa de recompensa, só conseguiria aumentar nossa desconfiança e exasperação. Quanto mais ela se obstina e se compraz, mais invejamos as eras que tiveram o privilégio de ignorar as facilidades e as maravilhas com as quais ela nunca deixa de nos recompensar. Com pão de cevada e um pouco de água, podemos ser tão felizes quanto Júpiter. Gostava de repetir o sábio que nos aconselhava a esconder nossa vida. Epicuro. Pega mal citá-lo sempre? Mas a quem recorrer? A quem pedir conselho? Aos nossos contemporâneos? A esses indiscretos e inquietos, culpados por divinizar o desejo, o apetite e o esforço, por ter nos tornado fantoches líricos, insaciáveis e exaustos? A única desculpa para sua fúria é que não deriva de nenhum novo instinto ou de uma expansão sincera, mas de um pânico diante de um horizonte entupido. Muitos de nossos filósofos que se debruçam aterrados sobre o futuro são, no fundo, os intérpretes de uma humanidade que, sentindo escapar os instantes, se esforça para não pensar nisso e pensa sempre. Seus sistemas oferecem, em suma, a imagem e o desdobramento discursivo dessa obsessão. Analogamente, a história só poderia solicitar seu interesse no momento em que o homem tivesse todas as razões para duvidar que ela ainda lhe pertence, que ele continua sendo seu agente. De fato, tudo acontece como se, ela também lhe escapando, ele começasse uma carreira não histórica, breve e convulsiva, que relegasse ao nível da insipidez as calamidades com as quais esteve até aqui tão interessado. Seu grau de ser diminui a cada passo que dá. Só existimos pelo recuo, pela distância que tomamos em relação às coisas e a nós mesmos. Remoer-se é entregar-se ao falso e ao fictício. É praticar uma discriminação abusiva entre o possível e o fúnebre. No grau de mobilidade que alcançamos, não somos mais os mestres de nossos gestos ou de nossa sorte. Certamente há nisso uma providência negativa, cujos desígnios, à medida que nos aproximamos de nosso termo, tornam-se cada vez menos impenetráveis, a tal ponto que se desvelariam por completo ao primeiro que chegasse, se apenas se dignasse a parar e abandonar seu papel, para contemplar, por um instante sequer, o espetáculo dessa horda trágica e sem fôlego da qual ele é parte. Considerando tudo, o século do fim não será o século mais refinado, nem o mais complicado. Será o século mais apressado, aquele em que, dissolvido o ser no movimento, a civilização, em um elan supremo em direção ao pior, se pulverizará no turbilhão que terá suscitado. Se nada pode impedi-la de abismar-se nele, deixemos de exercitar contra ela nossas virtudes. Saibamos discernir no excesso em que ela se compraz algo de exaltante que nos convida a moderar nossas indignações e a rever nossos desprezos. É assim
que esses espectros, esses autômatos, esses alucinados, são menos odiáveis quando refletimos sobre os motivos inconscientes, sobre as razões profundas de seu frenesi. Não sentem eles que o tempo de que dispunham diminui a cada dia e que o desenlace ganha forma? E não é para afastar essa ideia que se aglutinam na rapidez? Se estivessem certos de um outro futuro, não teriam motivos para fugir ou fugir de si. Desacelerariam sua cadência e se instalariam sem temor em uma expectativa indefinida. Mas não se trata para eles de tal ou tal futuro, pois é de futuro justamente que carecem. Eis aí, surgida de um pânico do sangue, uma certeza obscura, não formulada, que eles temem enxergar e que querem esquecer apressando-se, indo cada vez mais rápido e recusando o menor instante para si. Apesar do inelutável que encerra, eles a reintegram no mesmo ritmo em que em seu espírito deveria mantê-los afastados dela. As máquinas são a consequência e não a causa de tanta pressa, de tanta impaciência. Não são elas que arrastam o civilizado à sua perda. Ele as inventou porque já estava a caminho dela. Meios auxiliares para alcançá-la com mais rapidez e eficiência. Não satisfeito de correr, queria ainda rolar até ela. Neste sentido, e nele apenas, pode-se dizer que elas lhe permitem efetivamente ganhar tempo. E ele as distribui, as impõe aos atrasados, aos retardatários, para que possam segui-lo, ultrapassá-lo na corrida ao desastre, na instauração de um amok universal e mecânico. E é para assegurar seu advento que ele insiste em nivelar, em uniformizar a paisagem humana, apagar dela as irregularidades e banir as surpresas. Não são as anomalias, mas a anomalia que ele gostaria de fazer reinar aí, a anomalia monótona e rotineira, convertida em regra de conduta, em imperativo. Aqueles que se recusam são taxados de obscurantismo ou de extravagância, e ele não deporá as armas enquanto não conduzi-los ao caminho reto, aos mesmos erros que ele. Os iletrados, em primeiro lugar, relutam em cair neles. Portanto, ele os forçará, obrigando-os a aprender a ler e escrever, de modo que, presos na armadilha do saber, nenhum escapará do infortúnio mais comum. Sua obsessão é tão grande que ele nem imagina que se possa optar por outro tipo de extravio diferente do seu. Carente da trégua necessária para o exercício da auto-ironia, que deveria incitá-lo a uma simples intuição acerca de seu destino, ele se priva assim de qualquer recurso contra si mesmo. Só se torna mais funesto aos outros. Agressivo e lamentável, não carece de certo patetismo. Compreende-se por que, diante do inextricável em que ele se meteu, se experimenta um certo desconforto em denunciá-lo e atacá-lo, sem contar que é sempre de mau gosto maldizer um incurável, por mais odioso que ele seja. Mas se nos recusássemos ao mau gosto, poderíamos sustentar ainda o menor julgamento sobre o que quer que seja?